Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre 3 pontos que não podem se manifestar na sua pregação. Você como pregador, você precisa ser prudente. E o primeiro ponto é, você como pregador, você deve entender que o falar em línguas só se pode se manifestar no altar com interpretação. Se havia algo que era bagunçado na igreja de Coríntios, era sobre a questão dos dons espirituais. A igreja era cheia de dons, porém faltava amadurecimento para lidar com os dons. Por isso que Paulo fala bastante do dom de línguas em 1 Coríntios 14. E ele ensina a igreja como usar o dom de línguas. E Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que só se pode falar em línguas quando se tem interpretação. Até porque nós estamos dando um culto racional. Então as pessoas precisam entender o que está sendo dito ali. E se eu ficar só falando em línguas na pregação, ninguém vai entender nada, porque não tem interpretação. Então, tudo precisa ter organização. Segundo ponto que não pode ser manifestado na sua pregação, o exagero de tempo. Você pregar como se fosse uma vigília. Você pregar como não tivesse fim a sua pregação. Você tem que entender que todo culto tem um horário determinado para começar e um horário determinado para terminar. Paulo diz que Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência, né? O nosso Deus, ele tem ordem. E o nosso Deus também, ele quer decência. O que é isso? É a organização do culto. Né? O culto tem um horário para terminar, então você tem que terminar nesse horário determinado, até porque tem muitas mulheres que têm os seus maridos que ainda não são crentes, que ainda não creem em Jesus, que ainda não confessam Jesus Cristo, que ainda não frequentam o templo. E é muito difícil essa situação, porque quando provavelmente a mulher chega muito tarde em casa, há muita contenda, o esposo fica levantando muitas discussões. Então, o ideal é que se termine no tempo determinado, porque aí a esposa vai chegar no tempo certo em casa e vai evitar muitas discussões. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a questão de achismo e de recado em meio ao altar. Quando você está no altar, você não pode falar do que você acha, mas sim do que você tem certeza. Né? Aquilo que o Espírito Santo te dá é aquilo que você vai ter certeza de falar. Você não pode ir com dúvida, porque você é um instrumento que vai tirar a dúvida da igreja. Você não pode ter dúvida. Então não adianta pegar o texto e pregar sobre a Arca da Aliança se você não sabe nada disso. Então não é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar aquilo que você sabe. Entende? Então, assim sucessivamente. E envios de recado. Ninguém está no altar, ninguém vai pregar para mandar indiretas, né? Mandar recado para as pessoas, falar de política. Não, a gente vai falar de Jesus. Se você quer um culto avivado, fale do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Até os próximos vídeos.